Hoje nós estamos iniciando a nossa aula hum, com um tema bastante relevante, né? A gente vai fazer uma breve pausa em relação às aulas que nós viemos falando aqui da apostila da Escola de Discípulos e vamos tratar hoje sobre reforma protestante, né? Dia 31 de outubro, hoje a gente comemora 506 anos da reforma, que aconteceu em 1517. Enfim, e vamos orar e vamos falar um pouquinho sobre esse movimento, né, que começou de uma maneira tão, vamos dizer assim, inesperada e que se alastrou, né, ao longo da história e mudou, né, a nossa história de fé e também a forma como a sociedade moderna e ocidental foi construída ao longo do tempo. Vou pedir a Sil para orar e nós vamos orar e na sequência a gente vai abordar esse tema, tá bom? Amém. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma noite, Senhor, por estarmos aqui reunidos para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha preparar os nossos corações, abrir as nossas mentes, para que possamos absorver cada palavra do pastor, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, abençoar a vida do pastor Lúcio, fazer com que ele, Senhor, cada dia, Senhor, tenha mais e mais sabedoria para nos ensinar. Nós te agradecemos pela vida de cada um, que o Senhor nos prepare para ouvir a sua palavra. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Hoje nós vamos falar, então, sobre esse tema que é tão fundamental, né, para a nossa estruturação de fé e que, na maioria das vezes, né, a maioria dos cristãos desconhecem o quão importante foi a Reforma Protestante, principalmente para nós protestantes, né? O termo protestante, né, ele é pouco usado nos dias de hoje. Ao longo do tempo acabou como é que eu posso dizer? Ao longo do tempo, acabou que a, a, o termo, né, cunhado como evangélico, né, o crente, acabou ao longo do tempo dominando, né, o linguajar popular, principalmente no Brasil, mas a nossa religião, né, é definida como uma religião protestante. Nós somos oriundos do movimento protestante, que começa em 1517, e esse movimento ele fala muito e tem muita coisa a dizer a respeito da nossa fé, a respeito do que nós cremos, daquilo que nós comungamos como fé e o que nos difere de outras religiões ditas cristãs ao longo do tempo. Mas eu queria começar a tratar com vocês sobre isso e, ao mesmo tempo, perguntar assim, o que vocês entendem, né? O que vocês lembram na época, vamos dizer assim, da escola, a respeito desse movimento, né? Como é que você se localiza, né, dentro da história do tempo a respeito da reforma da reforma protestante? Alguém quer arriscar? O que você pensa? A pergunta é: o que você pensa quando você pensa em reforma protestante? Pastor, também professor, pastor, eu lembro, assim, eu tenho uma memória muito viva sobre essas questões na escola, porque a história era a minha matéria favorita. Então, quando eu estava estudando, toda a fase ali, assim, não digo que a gente se aprofundou muito na parte da igreja, né, em si. Foi uma época lá da história que eu não me lembro mais. E quando a gente chega no Marco de Lutero e a gente dá uma breve passada, pincelada, mas não é nada muito, como vou dizer, profunda, sabe? A gente fala sobre as teses, né? O professor aborda essa questão, mas não é nada muito profundo, nem muito, por exemplo, o contexto de Constantino, que eu aprendi aqui no discipulado, eu não aprendi na escola, né? Quando Constantino ele implementa a religião cristã, né? Vamos dizer assim, entre aspas,
como religião do Império Romano, eu isso não aprendi na escola, eu vim aprender aqui no discipulado, por exemplo. Você estava falando sobre a questão assim, que na escola a gente acaba vendo essa estrutura, né? E você gostava de história, você lembra, mas é sempre uma pincelada muito rápida, né? A respeito da construção da fé cristã. Foi isso que você está falando? Isso, exatamente. Uhum. Assim, de maneira geral, né? De maneira geral, a maioria dos cristãos, dos crentes, né? Daqueles que se identificam como crentes, como evangélicos, eles não conhecem a estrutura da sua fé, né? Eu vou fazer um apanhado mais abrangente, né? De maneira geral, a reforma protestante, ela começa, vamos dizer assim, as condições, né, para que a reforma acontecesse, ela começa mais ou menos 100 anos antes de 1517, com alguns movimentos de questionamento da Igreja Católica. Para nós entendermos, eu vou compartilhar aqui um quadro para que. Deixa eu ver se o Jean ainda está. A luz interativa ainda está funcionando. Tá. Vou puxar vocês para lá. Então. Então, assim, a gente sempre divide, né, a estrutura, né, em linhas do tempo para ficar bem claro, né? A gente fala sempre sobre algumas linhas do tempo que são fundamentais ou importantes. Por que eu abordo esse conceito das linhas do tempo? Que ajuda você a ter uma visão bem mais ampla sobre a sua fé e sobre aquilo que você acredita. Então, a primeira grande linha do tempo, né, é a linha do tempo que a gente chama de linha do tempo Kairos, né, que é a linha do tempo de Deus. Ou seja, Deus ele não existe no nosso tempo, que é o tempo humano, né, que é um tempo determinado, que a gente chama de tempo cronos. Deus ele existe de eternidade a eternidade. Eu não vou me ater muito a isso, se você não viu, volte algumas aulas que a gente trata sobre esse tema. Então, Deus ele vive desde a eternidade e vai viver para a eternidade, né? Deus sempre existiu e sempre vai existir. Essa é uma linha do tempo importante para a nossa fé. Nessa estrutura, né, de linha do tempo, em algum momento aqui, eu vou botar um pedacinho, porque Deus ele vive eterno, só para você entender, isso tudo aqui, a gente pode chamar da linha do tempo do homem, desde a sua queda, perdão, da sua queda, né? Eu vou botar aqui da queda, que o homem existe um pouco tempo antes, mas ele cai para a morte, né? Então a gente tem aqui um pouquinho antes da criação do homem, vamos botar, né? Onde ele ainda vivia, ele foi criado para ser eterno, né? Dá um exemplo. Ele cai aqui e até a sua condenação, descrita lá no grande trono branco, que é o julgamento, e aí depois o lago de fogo e enxofre, que é o inferno, Apocalipse 22. Nesse processo, né, nós temos aqui a vinda de Cristo, que é onde, através de Cristo Jesus, nós temos essas duas linhas unidas novamente. De maneira que a destino da humanidade é o inferno, é a morte, o julgamento e a morte, pois todos pecaram, estão separados de Deus, mas em Cristo Jesus nós temos um novo e vivo caminho para retornar uma vida eterna com Deus. São linhas importantes. A partir dessa linha, nós tratamos pouco. Então, assim, o que a gente está falando aqui em termos de linha do tempo? A partir desse momento, né, e até os dias de hoje, vamos supor que aqui a gente está em 2023, né? 2023. O que acontece a partir da vinda de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição e ascensão aos céus? Logo ali nos primeiros 100 anos, aqui a gente tem um período que a gente chama de período apostólico, né? Vou botar aqui um período apostólico. Ou seja, a igreja aqui, ela estava sendo formada a partir da base de fé dos apóstolos, né? Lembra que a Bíblia fala que nós temos na doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo. Se você está acompanhando as nossas pregações, né, sobre cartas para o novo mundo,
na igreja, né? Você vai ver, a gente está tratando da Carta de Gálatas, na Carta de Gálatas mesmo, o apóstolo Paulo fala, olha, o evangelho que vocês receberam é o único evangelho que existe, mesmo que eu volte, um anjo volte, qualquer outro volte, pegando um outro evangelho que não é esse, que evangelho é esse? É Cristo vivendo em nós, né? E nós mortos para o mundo e vivendo em Cristo, né? Em Gálatas 2:20, nós tratamos disso já 2 domingos seguidos, ele fala, olha, porque já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, e por conta de eu não viver mais eu, mas Cristo viver em mim, a lei é cumprida em Cristo na minha vida, eu passo a viver um novo tempo, como filho de Deus, como adoção. Nós falamos nesse domingo sobre Abba, né? Sobre Abba Pai, nós recebemos o Espírito de Deus, que em nós o Espírito de adoção, pelo qual nós clamamos Abba Pai, nós começamos a ter intimidade, não mais com um Deus distante, mas com um Deus que escolheu, né, se relacionar conosco na figura do Filho Jesus Cristo, na figura, através de Jesus Cristo, na figura de paterna. Então, nesse primeiro século aqui, está sendo criada a igreja. E aqui a gente tem mais ou menos assim, como um dos últimos movimentos, né, que são ali de Apocalipse, ano 90 depois de Cristo, e aí um dos últimos apóstolos morreu, o apóstolo João. O apóstolo João, quando ele é chamado, né, ele é o discípulo que bota o peito, né, a cabeça no peito de Jesus na ceia. Ele era novo, ele tinha mais ou menos 16 anos. E ele é o último a morrer, mais ou menos ali em 60, né, com o imperador Nero, na década de 60 depois de Cristo, tem uma grande perseguição da igreja, e aí são mortes, né? Paulo é morto, Pedro é morto, os apóstolos são perseguidos, perseguição da igreja, até que o último apóstolo morre, que é João. Dali para frente, nós chamamos daqui de um período de perseguição da igreja, né? De um período de perseguição, vou trocar a cor, de perseguição da igreja. Pastor, só um instantinho, desculpa. O Biel tá pedindo para você liberar ele para entrar na aula. Ah, tá. É porque acho que eu não consigo ver aqui. Deixa eu ver. Onde é que aparece aqui para mim? Sou muito de gente aqui querendo entrar. Obrigado, Yasmin. Então, nesse aspecto aqui, nessa linha do tempo, vou fazer um outro corte aqui em 300 depois de Cristo, né? Em 300 depois de Cristo. Onde o que caracteriza esse período? Crescimento da igreja, certo? Crescimento barra perseguição barra crescimento, perseguição, barra um grande número de heresias. Começam a surgir algumas heresias no meio da igreja, tá? E aí, nesse período aqui, a gente chama, né, de um período, onde estão aqui um período dos pais da igreja. Que são os pais da igreja? São homens, né, que são responsáveis por levar à frente a doutrina dos apóstolos e combater as diversas heresias que surgiam ao longo do tempo, né? Então, aqui, pastor, que heresias surgiram? As mais diversas e que permanecem até hoje no nosso meio. E que muitos crentes não conhecem. Por exemplo, a gente crê Pai, Filho e Espírito Santo, né? Tem uma doutrina unicista, né, que acredita que Pai, Filho e Espírito Santo não são três pessoas que são um só Deus, né? O Pai, o Filho e três personalidades são um só Deus, mas o Deus é só um único Deus, né? O Pai encarnou o Filho e é o Espírito, enfim, é um unitarismo, é um único Deus, né? E nós temos várias seitas, né, que acreditam nisso, que são seitas unitaristas. Nós temos seitas unitaristas, não sei se bem chega a ser unitarista, mas que acaba tendo um pouquinho de uma variação, que acredita que Jesus é Deus, mas ele é um Deus de segunda classe, ou um Deus menor, né, que por exemplo, são os testemunhos de Jeová. Então, existe uma série de doutrinas que surgiram ao longo do tempo, até 300 anos depois de Cristo, inclusive perseguição à igreja, morte, aquele período que você vai ver lá muito crente sendo entregue para leão. Por quê? No primeiro século aqui, né, e a gente está vendo isso também em Gálatas na igreja,
você tinha dois grandes públicos, né? Você tinha aqui judeus e você tinha gentios, judeus e gentios como sendo da igreja. Os judeus, eles são a maioria que se converte no primeiro século ali. Eles aceitam a Cristo e Jerusalém se converte. Então, os judeus, eles são o primeiro grupo. O primeiro gentio a se converter, ele é relatado através de Cornélio, e depois Paulo, ele é chamado, o apóstolo Paulo, para os gentios. Então, a igreja começa a disseminar, não só em Jerusalém, mas com a perseguição aos crentes, né? A igreja em Jerusalém, ela dissipa por todo o império. E a igreja cresce, ela segue crescendo nesse processo e perseguida pelos imperadores. Em 300, mais ou menos ali, 300 e pouco depois de Cristo, acontece um fato inusitado. O imperador romano, né? O imperador romano, ele se converte. Né? Quando ele se converte, quando a conversão eu tô com Tertuliano na cabeça, eu vou lembrar, já é um nome simples do imperador, peraí que eu já lembro. Quando ele se converte, qual é o grande problema que ocorre? Uma vez que o imperador ele passa a ser crente, né? E ele transforma o cristianismo na religião oficial do império, a igreja começa a ter uma série de problemas. Quais são esses problemas? Primeiro ponto, pessoas que não abraçavam verdadeiramente a fé começam a frequentar a igreja, né, ou estar no meio da igreja, pelo simples fato de que queriam estar bem aos olhos do imperador. Então, se você, por exemplo, era um administrador público, vou botar para ficar mais simples em termos de hoje, né? Um administrador público que cuidava de um governador nomeado pelo imperador. Você não queria ficar mal com o imperador. Você não ia ficar lá na sua religião e o imperador fazendo orações, enfim, cultos. Então, que as pessoas começaram a frequentar a igreja não porque elas se convertiam e entendiam verdadeiramente a mensagem do evangelho, mas por interesse político, né? Por interesse em casos administrativos, por interesse o poder que trazia fazer parte da igreja, uma vez que o imperador Constantino ele havia se convertido ao cristianismo. Então, você começa a ver, o que eu estou tentando assim, montar de maneira muito tranquila, é que todos esses processos, eles aconteceram ao longo de toda a igreja. Entre 100 e 300, por exemplo, havia muitos agnósticos, gnósticos, já na época dos apóstolos, que negavam que Jesus tinha vindo em carne, que Jesus era só espírito, que havia somente um Deus e não três. Assim, todos esses processos que a gente vê de heresias no meio da igreja, eles sempre existiram, né? Pessoas interessadas no poder, né? Já na época dos apóstolos, o Marcos Simão, por exemplo, ele vê os apóstolos lá expulsando demônios, ele fala, opa, isso daí dá dinheiro, vou lá e vou expulsar também. E pede para que seja ensinado a ele, para que ele ganhe dinheiro em cima disso. Hoje continuam as mesmas práticas. A igreja, de maneira geral, sempre lutou contra essas coisas. Pessoas querendo ganhar dinheiro em nome de Jesus, pessoas que implantam heresias sutis e muito suaves dentro da igreja, mas que são heresias, né? E tem uma série, né? Os adventistas, por exemplo, sétimo dia, não são uma igreja, nós não consideramos uma igreja evangélica, mas se portam como se fosse. Mas a verdade é que não são. Eles equivalem, por exemplo, os escritos de Ellen White à mesma autoridade dos escritos apostólicos e dos cânones bíblicos. Nós não aceitamos. Lembra da reforma? A gente vai chegar lá só a escritura. Então, a gente não considera. Os adventistas, eles não entendem que nós somos irmãos. Eles entendem que dentro de cada igreja tem os remanescentes, né? Então, por exemplo, aqui tem 10 pessoas. 1, 2, 3 pessoas são remanescentes que vão ser convertidos, né, levados à verdadeira igreja, que é a adventista, né, para serem salvos da a grande prostituta, né, a grande Babilônia, que fala em Apocalipse, eles consideram que a igreja, inclusive a igreja evangélica, estaria nesse bolo. Então, eles são uma seita sectarista. Acreditam, por exemplo, que o sábado, né, a guarda do sábado, ele tem poder para salvação, para ser mandamento obrigatório. Então, esse processo, né, de pessoas interessadas na igreja para ganhar dinheiro, seitas insurgentes dentro da igreja, afrontando a fé cristã,
interesse no poder político que a igreja trazia no caso do imperador, né? E você tinha lá governador, vereador, deputado federal, deputado estadual, senador, tudo envolvido na igreja. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Então, assim, a igreja sempre passou por esse processo ao longo do tempo, e quando o imperador Constantino ele se converte, isso se torna mais, mais latente. Uma vez que isso se torna latente, um outro aspecto é que o Império Romano ele era um império que ele tinha, obviamente, né, a sua cultura e também a sua religião, que era muito parecida com a religião grega, né? Então, eles tinham um panteão de deuses, muitos dos deuses do panteão grego foram transferidos do panteão romano. Então, você tinha Zeus, aí virou, sei lá, Júpiter, Saturno, Urano, meio que dos planetas, mas que era velho com Vênus, com todos aqueles deuses do império, do panteão grego. E aí, o que eu estou dizendo? Então, você tem uma adaptação do panteão grego para o panteão romano, e aí a igreja entra nesse meio. E aí, essas pessoas que não creem em Cristo, não se converteram verdadeiramente e entram dentro da igreja, obviamente, com o tempo que elas fazem, elas começam a transferir para dentro dessa estrutura o paganismo, que é o culto a outros deuses, que é o culto a outras divindades, ou sobre o culto sobre a prática, né? A prática de culto aos santos, de culto a um monte de coisa que acaba permeando a igreja ao longo desse tempo. Até que, pessoal, se tiver chato a aula, por favor, vocês falem, tá bom? Vocês me interrompam. Estou tentando montar um contexto para que a gente entenda todo o processo. Então, fiquem à vontade para vocês falarem. Até que em 1517, nós temos aqui o início da reforma protestante com um monge católico chamado Martim Lutero. E esse ponto aqui, qual era o contexto da igreja nesse aspecto? Ao longo desse tempo, né, você teve uma série de deturpações em relação à igreja considerada apostólica, no sentido de crer no credo dos apóstolos, né? A igreja apostólica, católica apostólica romana, significa igreja, católica é universal, igreja universal, apostólica, porque crê nos apóstolos, e romana com sede em Roma. Nós somos uma igreja também apostólica, né? A igreja protestante é uma igreja apostólica que crê nos apóstolos, a gente só não acredita que a sede está em Roma, né? E para permear isso, só para trazer uma contextualização moderna, né? Quando o Edir Macedo, por exemplo, escolhe o nome da igreja dele, ele é universal justamente numa afronta, né? Num confronto ao poderio da igreja católica no Brasil, então ele era também católico, ele era a igreja universal, só que não de Roma, agora do reino de Deus, né? Então, nesse contexto, começou a ocorrer uma série de problemas dentro da igreja. Então, a adoração, o paganismo, e o que você lembrou, e ele me falou aqui, que é a venda que era, por exemplo, a intensificação na venda de indulgências. Em certo momento dessa história, a igreja ela decide escolher, né, uma figura como sendo o Papa principal, ou seja, o líder principal da igreja. Até então a igreja não tinha uma centralização, havia uma briga entre a igreja ocidental e a igreja de Antioquia, que era a igreja oriental. Antioquia cai, e aí fica nesse processo ao longo do tempo ali, até que um Papa, né, um líder prevalece e é escolhido o Papa. E com o papado vem com algumas considerações. O Papa é considerado infalível, o Papa é considerado como sendo representante de Deus na Terra, sendo uma linhagem, uma continuação do apóstolo Pedro. Então, o primeiro Papa teria sido Pedro, e aí, a partir daí, os outros Papas todos foram Pedro. E você tem uma série de problemas em relação a isso, né? Um desses grandes problemas, por exemplo, tem muito recente, quando, alguns anos atrás, não sei se vocês lembram, né? Tem muita gente nova aqui, quando o Papa Joseph, acho que é Ratzinger, acho que é esse o nome, ele renuncia ao papado, e o atual Papa, o Papa Francisco, assume o papado. Se você parte do princípio
que o Papa ele é o representante de Deus na Terra, ele é a continuidade da representação de Deus na Terra, uma linhagem do apóstolo Pedro, por exemplo, né, de autoridade sobre ele. Lembra da frase? Este tu é Pedro, sobre essa pedra, né, edificarei a minha igreja. Quando Jesus fala ali no texto original, ele está falando hoje que você é Pedro, você é uma pedra, e sobre esta pedra ele está falando sobre ele mesmo. Né? Vem uma profecia no Antigo Testamento, Jesus era a pedra angular que os construtores haviam rejeitado. Porém, né, os apóstolos, os católicos, ao longo do tempo, identificam que essa pedra era Pedro, e Pedro tem a continuidade no Papa. Aí você tem um problema, Joseph Ratzinger, se eu não me engano, é isso mesmo. Quando ele renuncia ao papado, né, e assume o Papa Francisco, qual é o problema? Você passa a ter dois representantes, por exemplo, de Deus na Terra, né? Um é desconstituído e outro não. Você pode ter uma renúncia, por exemplo, ao papado, ao chamado, se ele é o representante, né, se ele é chamado para ser a pedra, né, da igreja. Então agora tem duas pedras, uma pedra não quer mais ser pedra. Você tem uma série de problemas, inclusive do ponto de vista de infalibilidade, né? O Papa não falha, e teoricamente, né, o Papa desistiu, né? Ele abandonou seu chamado, então é uma falha, o Papa ficou doente, sabe? Qual é o processo? Teoricamente, o papado só pode terminar com a morte do Papa, morre o Papa, é escolhido um novo Papa, que é o continuista, né, daquilo que foi estabelecido. Então, você tinha uma série de problemas, e um desses problemas é a eleição de um bicho como o Papa, e aí a decisão de construir o Vaticano, o centro de governo, né, da Igreja Católica, em Roma, né? Se você não sabe, né, o Vaticano ele fica dentro de Roma, mas ele não é italiano, né? O Vaticano ele tem status de país e o Papa tem status de chefe de Estado. Ele é recebido como presidente, como ele tem uma administração própria, né? O Vaticano ele tem uma administração própria, e ele tem status de chefe de Estado, né? Então, o Vaticano ele tem uma independência em relação à Itália e, obviamente, a Roma também. E aí é decidida a construção da Basílica de São Pedro, né, que é o sede da Igreja em Roma, e uma série de outras basílicas, e para isso começa a se cobrar as indulgências, né? Se você estudou história, você lembra disso, quando na escola tinha até a frase, né, de um dos grandes captadores desse recurso, que falava que quando caía uma moedinha, né, dentro da caixinha, você tinha uma salvação de alma, né, com o estampido da moedinha, né, com o barulho da moedinha dentro da caixinha, você tinha uma salvação de alma, e começa a ser vendidas indulgências para levantar recursos, né, sobre o falso pretexto, ou o verdadeiro pretexto, não vou nem dizer falso, para a construção da Basílica e de outras estruturas da Igreja Católica. E aí, com isso, surge um monte de problemas. Aproveitadores começaram a vincular a salvação, né, a compra dessas indulgências, do perdão dos pecados. Então, você podia comprar perdão pelo pecado do seu tataravô, do seu bisavô, do seu filho, do seu futuro filho, da sua alma. E aí a gente tem uma série de problemas teológicos, que um deles, por exemplo, é a questão de a justificação somente ser pela fé, somente a fé. Lembra? Sola fide é um dos pontos da reforma protestante, porque somente a fé e sola gratia, né, somente a graça, mediante a fé, tem capacidade, né, de salvar um homem caído. Então, quando ele começa esse processo, eu preparei um material aqui bem simples para a gente ver, é aqui que a gente starta, né, de maneira clara, né, o processo da igreja, né, nesses termos, né. Então, a gente vai olhar de maneira muito rápida, né, deixa eu ver só como é que eu transfiro vocês de volta. Eu botei aqui, assim. A gente vai olhar de maneira aqui bem, para não ficar enjoativo, mas justamente esse processo de construção, né, vamos dizer assim, do ponto de vista da igreja, né, quando o Lutero tem justamente
essa revelação, né, de Romanos 1,17, que fala que o justo viverá pela fé. E a partir daí começa toda uma revolução, né? Acho que agora vocês conseguem ver aqui a tela, conseguem ver? Sim. Sim? Vocês conseguem ver? Pronto. Estou vendo a tela inteira agora, né? Eu não consigo ver comentários de ninguém. Então, se alguém comentar alguma coisa por escrito, eu vou pedir para alguém me ajudar aí com a leitura dos comentários. Né? Então, qual é a base da reforma protestante e essa arte aí lindíssima que o pessoal da mídia preparou hoje também, né? A reforma protestante ela está consolidada em cima de 5 grandes pontos, né? Que obviamente não foram construídos assim, mas ao longo do processo acabou ficando claro isso. Então, quais são esses pontos? Só a escritura, quer dizer, somente as escrituras, nós não aceitamos nenhum outro escrito, livro, profetisa, profeta, nada que seja fora da Bíblia. Somente a Bíblia, somente a palavra de Deus, ela é revelada por Deus e somente ela tem autoridade sobre a igreja e sobre a vida do cristão. Então, nós não aceitamos, né, por exemplo, como os kardecistas, o Evangelho segundo os Espíritos, como os adventistas, os escritos de Ellen White, como os mormons, o livro dos mormons. Então, a gente não aceita essa estrutura. Somente a escritura é a palavra de Deus revelada e nela está contida, não está contida, perdão, mas ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus revelada ao homem. Então, somente a escritura, somente a Cristo, né? Somente Cristo, somente através de Jesus Cristo, não sobre indulgência, compra de indulgência, compra de salvação, somente o homem só pode ser salvo somente através do sacrifício da morte substitutiva, esse é um termo importante, morte substitutiva de Jesus na cruz, ou seja, quem deveria estar lá para morrer era eu, era você, e Jesus, de maneira substitutiva, ele morre no nosso lugar e paga o preço pelo salário do pecado, do nosso pecado, que é a morte, né? Então, esse é um ponto. E aí, seguido, né, você tem somente pela graça, ou sola gratia, e sola fide, ou sola fili, somente por fé, quer dizer, que através da fé, lembra de Efésios 2,8, né, pois vocês são salvos pela graça, mediante, ou seja, por intermédio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, a salvação pela graça não vem de vocês, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie, ninguém glorie a si mesmo, ou seja, só a glória da salvação, ela é somente de Deus. Não existe nada que ninguém aqui possa fazer, nós estamos vendo isso em Gálatas, né, sobre mestres judaizantes, sobre a tentativa de impor a lei para a igreja. Não existe nada que nós possamos fazer, nem mesmo seguir a lei, nada que possa trazer salvação ao homem, a não ser Cristo Jesus, por meio da fé, através da graça, e é graça, né? É dom não merecido, é favor não merecido, e tudo isso chega a um ápice que através da nossa fé, mediante a graça, para a glória de Deus. Então, só lhe deu glória. Somente a Deus glória. O glória somente a Deus. Deus não partilha sua glória com ninguém. Se existe algo que você pode fazer, Deus vai deixar você fazer. Mas naquelas coisas que ele se propõe a fazer, a glória é dele. Então, a salvação não tem nenhuma ajuda humana, nenhuma interferência humana. A salvação é graça, por meio da fé, que é definido como confiança em Jesus e sua palavra, né? Em Cristo e sua palavra, em Deus e sua palavra, para que a glória seja somente dele. Então, no final de todo esse processo, lembra das linhas do tempo que eu estava montando ali? No final de todo aquele processo, quando nós vivemos eternamente, toda a glória será somente de Deus. Então, esse movimento, né, de reforma, ele começa em 1517, né, através de o ato, né, da pregação das 95 teses de Lutero, numa das igrejas, né, na abadia de eu estou com a Westminster na cabeça, na Wittenberg, se não me engano, ela é pregada ali em 1517, e aí começa todo um estampido. Então, qual era a questão
da reforma no século XVII. Surgem ali 4 movimentos principais. O luteranismo, que permanece até hoje, o calvinismo, que não é o luteranismo se torna uma igreja luterana, assim, tem algumas manifestações de outros grupos, mas basicamente a igreja se torna a igreja luterana. O calvinismo, ele se torna mais do que somente, não tem uma igreja, entre aspas, calvinista, tem sim, primeira igreja calvinista no Rio de Janeiro, primeira igreja calvinista em Niterói. O que você vai ter é igrejas que abraçaram a doutrina calvinista da Tulip, que fala, são os 5 pontos da fé, né, da teologia, né, calvinista, principalmente do ponto soterológico. Soterologia tem a ver com a salvação, então eles acreditam, né, que através dos decretos de Deus na eternidade, Deus escolheu aqueles que haveriam de ser salvos, e a gente tem uma série de desdobramentos a partir dessas afirmações, e que culmina justamente até na própria expiação limitada de Cristo. Então, uma vez que que Deus escolheu na eternidade aqueles que haveriam de ser salvos, então ele decretou que a Yasmin, que o Lúcio, que o Gabriel, que a Tânia, que a Tatiana, que a Madiris, enfim, todo mundo que está aqui nessa live fosse salvo. Então, se ele decretou, aqueles que não são salvos, não foram salvos não porque não quiseram, foram salvos porque Deus tinha decretado que eles não seriam salvos. E isso você tem um problema no desdobramento, que é a definição de uma morte, de uma expiação limitada de Cristo. Então, Cristo morreu por alguns e não morreu por todos. E aí tem alguns calvinistas que aceitam, abraçam isso, outros não, e aí são chamados calvinistas de 5 pontos, né, que abraçam os 5 pontos, ou calvinistas de 4 pontos, né. Em contrapartida, né, tem o calvinismo, ele surge como uma resposta a um movimento chamado arminiano, que aí já considero que é o que a maioria de nós conhece, que são as igrejas pentecostais de maneira geral, as assembleias, acreditam que um homem pode perder a sua salvação, né? Ele pode cair dessa graça e base de uma escolha do homem ser salvo. Deus escolheu, porque Deus, na sua onisciência, ele vê o futuro, ele antevê o futuro. E nessa antevisão do futuro, e poder ver aquilo que cada um tomaria como decisão, Deus, então, escolheu, baseado na decisão de cada um tomaria, aqueles que concedeu a salvação a essas pessoas. Então, um decreta, olha, quem vai ser salvo está aqui, e o outro antevê, e como antevê, ele concede a graça da salvação. Mas não é o tema da nossa aula, a gente pode até falar sobre isso num outro momento, se vocês quiserem, mas é só para a gente retocar. Então, Calvinismo não é uma igreja, acaba sendo uma doutrina, principalmente do ponto de vista soterológico, mas Calvino foi brilhante, assim, foi um irmão brilhante sobre muitos aspectos, e um dos maiores teólogos até então da igreja protestante. O anabatismo, né, que a gente vai ver aqui, e também não é necessariamente uma igreja, mas foi um movimento, lembre-se que a gente está vindo do catolicismo, no catolicismo tinha um batismo infantil, e aí começa o movimento anabatista, vem justamente rejeitar o batismo infantil, dizendo, olha, a criança não tem condições de decidir, né, se ela é ou não capaz de se batizar, de se arrepender, de fazer todo aquele processo de arrependimento que nós conhecemos para aceitar a Cristo. Então, uma vez que a criança não tem essa consciência, ela não pode ser batizada, precisa nada, né, de não batismo, e somente começam os batismos de adultos. Então, somente na fase considerada madura ou adulta haveria o batismo. E o anglicanismo, que tem muita vez, a gente já estudou na escola, com o movimento do rei da Inglaterra, né, com essa tentativa o rei Henrique, né, se não me engano, com seu desejo de se separar, de se casar novamente, acaba meio que surfando a onda do protestantismo para casar com a Ana Bolera, se não me engano, e acaba estabelecendo lá o anglicanismo, que tem meio que uma mistura, né, mas ainda assim é uma igreja protestante, mas ela tem ainda uma estrutura bem próxima ao catolicismo, né, inclusive nos seus ritos e algumas estruturas de alta igreja, de clero, né, do alto clero, da igreja ser uma baixa igreja, né? Então, não vou entrar nesses detalhes, mas somente pegar. Então, quais são as causas, né? A situação, a reforma, ela vem a rebote na situação da igreja católica, que eu já expliquei, venda de indulgências, insatisfação política e religiosa dos povos europeus com a igreja, com as decisões dessa estrutura, a necessidade de... A igreja ela era baseada em Roma, e a igreja ela se movia, né? O clero se movia como se fosse um ente à parte, né, da estrutura nacional. Então, havia cada vez mais o crescimento desse sentimento nacionalista, né, da sua própria língua, do seu próprio território, das suas próprias necessidades,
E, principalmente, né, e pode parecer besteira, mas a ansiedade e insegurança provocada pela espiritualidade até então praticada. Então, eu estou de maneira muito simplória, mas imagina que você fosse um pobre em 1500, por exemplo, e você não tivesse condições de pagar a sua indulgência, por exemplo. Ou comprar uma indulgência para o ente querido, sua mãe, seu marido, seu pai morre e você não tem condições de comprar a salvação, o perdão dos pecados daquele ente. Então, isso gerava na população uma ansiedade e uma insegurança muito grande a respeito da sua própria salvação, da sua própria vida com Deus. Num processo onde você tinha um não acesso à escritura, lembre-se, nessa época, somente poucas pessoas sabiam ler e as escrituras ainda estavam em latim, né? Elas tinham sido traduzidas. A escritura, originalmente, o Antigo Testamento, hebraico e algumas partes aramaico, e no Novo Testamento é o grego. Quando transfere, né, através da Septuaginta ali, eles transferem para o latim, poucos sabiam ler latim, as missas eram rezadas em latim, os padres, né, você costuma ver, eles rezavam até de costas para a igreja, né, naqueles púlpitos separados, e ninguém, a verdade é que ninguém entendia nada, como não entendiam nada, não conseguiam ler a Bíblia, porque também era em latim, ficava ali uma casta de pessoas dominando, né, sobre a vida das pessoas, e isso gerava uma ansiedade, de maneira geral, muito grande. As pessoas não sabiam se estavam fazendo certo, se estavam fazendo errado, se iam ser salvos, podia comprar ou não. Os ricos botavam dinheiro porque queriam estar sempre bem, mas os pobres, como é que ficavam nessa situação? Então, isso gerava uma ansiedade gigantesca ali em relação a isso. Então, Erasmo de Roterdã, eu vou passar de maneira bem rápida, né? Mas são homens de Deus, Erasmo de Roterdã, os pré-reformadores, né? O John Wycliffe, o John Hus, que é o reformador da Escócia, né? Que passava a tradução, perdão, John Hus e os irmãos boêmios, né? /moravianos. Se você puder depois dar uma olhada, por exemplo, os irmãos moravianos é uma história muito linda, né? Hoje que ele faz muito, é engraçado como o movimento protestante, né? Principalmente no Brasil evangélico, ele acaba se tornando, de forma geral, bastante complicado, porque as pessoas fazem as coisas bem sem entender o que estão fazendo. A gente vai em muitas igrejas e fala assim, não, vamos fazer um relógio de oração. Aí faz um relógio de oração, aí acho que estão inovando, né? E fica lá no relógio de oração e tal, orando. Mas isso já era feito antes. Os irmãos moravianos, eles começam esse processo de relógio, né, de oração, e eles oram, eles constroem um casal a cada hora, né, orando durante 24 horas, e eles passam 100 anos, assim, eles tinham muito problema na região deles, entre eles, e eles começam essa oração meio que um movimento ali, meio que de conciliação e meio que de avivamento, e dura 100 anos. Esses irmãos, quando eles, depois de quase 100 anos, um relógio de oração em termos de 100 anos, eles começam a ser, de certa forma, disponibilizados ali, né, enviados, né, para trazer justamente esses avivamentos da igreja, né. Então, assim, tinha muito processo, isso acontece mais à frente, mas havia um processo muito grande, né, de mudança, de preparação para essa parte dos pré-reformadores, né, a tradução das escrituras nas línguas locais e as obras dos humanistas, né, quando você traz ali o pensamento, né, a reflexão, a construção do pensamento, né. É engraçado que toda a base da fé protestante ele nasce dessa obra humanista, de pensadores profundos a respeito da natureza, do humano, sua existência, e parece que a fé cristã é tratada hoje como uma fé de segunda classe, como uma fé burra, enfim, que não tem muito conhecimento a respeito disso. Mas esses pequenos movimentos foram uma preparação para o movimento de reforma. Então, o estopim da reforma acontece com a experiência religiosa de Lutero, né, que ele lê lá que o justo viverá pela fé, e ele se impacta com aquilo, ele gera uma pessoa em conflito com a sua fé, com o seu redor, a eleição do Sacro Imperador Romano, né, na Alemanha, enfim, e aí começa essa estrutura, né, da centralização dos arcebispos, dos bispos, da estruturação, né, vamos dizer assim, de uma igreja católica mais robusta, a venda de indulgências, e aí culmina com a 95 teses de Lutero, contrapondo, né, a tudo aquilo que estava acontecendo até então,
e principalmente a questão da venda de indulgências, que ia, quando Lutero entende que o justo viverá pela fé, ou seja, ele vai ser salvo pela sua fé, ele, obviamente, ele se levanta frontalmente contra a questão vamos dizer assim, do posicionamento, né, da Igreja Católica até então, sobre a salvação, a venda de salvação, né? Até aqui vocês estão entendendo? Está tudo claro a respeito do que eu estou falando? Tá bom? Tá ruim? Alguém tem alguma dúvida? Estou entendendo. Oi? Eu não ouvi. Sim, estamos entendendo. Bom, eu estou entendendo. Bom, amém. Falando por mim. Então, nesse processo, né, quando a gente começa... Então, Martinho Lutero, né, ele era católico, então ele era um monge católico. E aí fala um pouquinho, em 505 ele se torna, ingressa no mosteiro agostiniano, né, que seguia os ensinamentos de Agostinho, e ele torna-se professor. Então, assim, Lutero não era uma pessoa mal instruída, um qualquer, né? Ele era uma pessoa extremamente culta, inteligente. Ele era professor, né, na Universidade de Wittenberg. Eu estava com um chefe, mas é Wittenberg, né, onde ele cava depois na própria catedral ali as 95 teses na porta, chamando, né, para uma discussão a respeito disso. E aí, em 31 de outubro de 1517, ele convoca a comunidade evangélica para um debate às indulgências, né? E baseado nas 95 teses. Quando ele coloca as 95 teses na porta, né, e prega elas lá e chama a comunidade acadêmica, né, da universitária, vamos dizer assim, da época, os pensadores, para discutir as indulgências, aí começa toda uma grande revolução dentro da estrutura da igreja. O que é importante nesse processo, para nós entendermos, é que, assim, no primeiro momento, não existia um ideal de rompimento, mas era apenas de uma revisão daquilo que estava sendo feito até então pela Igreja Católica. E aí tem lá as 95 teses, era sobre isso, e questionava a infalibilidade do Papa, questionava uma série de processos. E aí... em 1519, né, e aí começa uma série de movimentos, né, ele é chamado, né, como se fosse um concílio, né, uma dieta, né, para estabelecer, para ele rejeitar aquilo que ele havia afirmado nas 95 teses, e ele, num debate, né, com João Eck, ele defende Hus, né, que tinha sido condenado anos antes pela sua postura, e afirma que os papas, sim, podem errar, né? Ele começa a combater a infalibilidade papal, e aí daí surge uma bula, né, que dá ele 60 dias para retratar, e ele queima, né, ela é queimada em praça pública, e aí começa uma série de movimentos, que eu não quero datar, assim, entrar nesse detalhe, mas que vão, né, culminar na dieta de Worms, né, que é quando ele é convocado definitivamente para defender-se de tudo aquilo que estava acontecendo, e nessa dieta de Worms, a dieta era como se fosse uma reunião, né, uma grande reunião dos principais da igreja, e ele é condenado, né, e ele foge para o castelo de Wartenburg, onde ele começa, e aqui um ponto importantíssimo, ele começa a tradução da Bíblia, né, a Bíblia traduzida integralmente para o idioma alemão, ele era alemão, e aí começa toda uma revolução. Então, ele fica ali preso, né, nessa região aqui, esse é o castelo, e aí, nessa escrivaninha aqui, ele começa a tradução da Bíblia, e a primeira Bíblia traduzida para um idioma de forma integral é a Bíblia em alemão, e aí existe uma grande, vamos dizer assim, uma grande conspiração, no bom sentido de Deus, para que tudo aconteça, né? E uma delas, né, que nesse momento também, ao mesmo momento que o Lutero está escrevendo a tradução para o alemão, também está sendo criada a primeira prensa, né, a prensa de Wittenberg, que é a primeira prensa, ou seja, a primeira gráfica, né? Antigamente era tudo escrito à mão, ficava no copista fazendo a cópia, né, de cada página,
uma gráfica impressa como a gente conhece hoje não existia, e a imprensa de Gutenberg é a primeira equipamento a fazer isso, e o primeiro livro impresso nesse equipamento é a Bíblia traduzida por Lutero. E isso muda radicalmente a história de toda a igreja, de todo mundo conhecido, né? E aí, em 29, surge pela primeira vez, né, o nome protestante. Então, nós somos protestantes porque nós protestamos, né? Na nossa origem, nós somos protestantes por natureza. É muito engraçado, né? E leva uma reflexão aqui sobre como o povo que é protestante, né? Nós somos protestantes, e a nossa fé, ela não é protestar, não é simplesmente ficar questionando não é isso, mas protestar no sentido de ter entendimento, de ter conhecimento, de estar apto, pronto para defender a sua fé, para questionar pessoas que têm uma postura ou adotam, né, certas circunstâncias que confrontam, que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia diz, né? Ou seja, não ser massa de manobra. Nós fomos um povo que, na nossa origem, né, nós não éramos massa de manobra. E é muito engraçado ver o protestantismo atual, onde as pessoas não sabem nem o que creem, não sabem nem o que acreditam, não conhecem a palavra, não estudam, não se dedicam, vivem de experiências. Essa geração meio que worship, né? E aí meio que atual, a vida de experiência do culto, é ir lá, é chorar, e é isso e aquilo, e tudo bem, é top, eu amo worship, eu amo louvar, quem é da igreja sabe disso, está lá louvando, mas a gente não pode ter a nossa fé baseada em experiência, não é isso. Nossa fé é baseada em conhecimento profundo da palavra de Deus. É ela que é a nossa regra de fé, só escritura, somente as escrituras e mais nada. E nós somos protestantes, nós questionamos, nós temos que ter condições de conhecimento da palavra para sustentar, para combater, para nos posicionar diante da sociedade, diante de outras pessoas dentro da igreja que se levantam. E aí a gente vai falando aqui de todo mundo, pai apóstolo, líder espiritual, que é ungido, que sai da igreja. Eu fico impressionado, minha esposa sabe disso. Quando eu estou na televisão, tem pastores que se portam como se eles fossem ungidos, sabe? Assim, não, o cara não é um ungido, não, todos nós somos ungidos, o Espírito foi derramado sobre toda a carne como promessa, e foi derramado em Atos capítulo 2, no Pentecostes, justamente para isso. Lá no Antigo Testamento tinha um ungido, ou Elias era ungido, ou Eliseu era ungido, o Moisés era ungido, o Josué era ungido, Davi era ungido, tinha ou ungido, ou profeta, um ou outro. Mas com a derramada graça do poder do Espírito Santo, o Consolador nos foi enviado para que todos nós fôssemos os ungidos, separados, e as pessoas se comportam como se fossem seres especiais. Porque Deus me deu uma igreja, porque Ele é grande, porque eu estou fazendo, tudo acontece ao meu redor, não é mentira isso. Não é mentira, eu não sou porque eu sou pastor, eu sou mais especial que ninguém. Não existe isso. Eu tenho um chamado, assim como vocês são chamados ao ensino, a serem profetas, outros a fazerem cuidar do ministério infantil, outros para obreiros, outros para diácono. Somos chamados, são funções, mas isso não torna ninguém especial. E as pessoas agem como se fosse, e é incrível como isso vai de maneira frontal à estruturação da nossa fé. Nós somos protestantes, nós sim questionamos, nós não somos massa de manobra. Sabe, como a igreja tem se tornado nos últimos anos, principalmente aqui no Brasil. E vale um ponto de reflexão sobre isso, e eu vou avançar, eu sei que a nossa aula termina exatamente às 9h20, eu vou avançar um pouquinho, porque a gente começou um pouco mais tarde, só para a gente concluir todo esse processo, mas eu vou até mais 10 minutos no máximo. Mas como a igreja, ao longo do tempo, ela se tornou meio que acéfala nesse sentido, assim, as pessoas não conhecem muito da fé, não entendem soterologia, como é que é isso, como é que é a salvação, como é que é a doutrina do Espírito Santo, né? Porque isso foi pensado, a nossa fé é uma fé inteligente. Nós somos pessoas que protestam, né? Então, surge diversos movimentos, né? Diversos luteranos zumbianos sobre a questão da ceia do Senhor, e vai uma série de movimentos, né? Que vão acontecendo ali, que vão moldando e dividindo, né?
ao longo do tempo. Então, tem a reforma calvinista, que eu já falei, né? Os primeiros líderes dessa reforma foram o Nico Zwingli, né, em Zurique, e João Calvino em Genebra, são meio, quase contemporâneos, e essa é a segunda expressão histórica do protestantismo, ficou conhecido como movimento reformado, né? Então, uma igreja reformada, né, ela tem uma característica, né, um conhecimento muito grande na palavra, né, abraça algumas estruturas defendidas por Calvino, não somente do ponto de vista teológico, mas esse movimento de reforma da igreja, de reforma mesmo, né, de reformar a igreja, né, a igreja católica vem naquele processo de reformar, mudar a igreja, depois ela lança um movimento de contra-reforma. Então, tem uma frase que nós até colocamos, né, que que a igreja reformada se reformando sempre, né, e muitos irmãos assim, presbiterianos, congregacionais, né, mais tradicionais, batistas tradicionais, tornam esse termo reformado para aqueles que abraçam a fé de Calvino, que eu entendo, mas discordo um pouco, né? A reforma ela faz parte da igreja, né? Não somente desses irmãos que abraçam o calvinismo, né? Mas ao longo do tempo acabou se tornando esse cunho nesse processo. Então, e aí você tem Zwingli, que ele começa a mudança através da leitura do Novo Testamento, traduzido lá por Erasmo de Roterdã, que nós vimos lá, e ele é nomeado em 518 como sacerdote da catedral católico, né? Ele era o sacerdote da catedral, e ele começa em 22 a já questionar jejum, da quaresma, o celibato clerical, quer dizer, os padres não poderem casar, e ele abandona o sacerdócio e a importância dele, que Zwingli se torna o primeiro pastor efetivamente evangélico, né? Ele se torna o primeiro pastor protestante da história. E aí ele inicia debates em público, né? E tem ele se casa, né, com a Ana Reinhardt, que é a primeira esposa, então, o primeiro pastor casado, e ele faz a boa às missas para celebrar a ceia do Senhor, e aí surge o movimento anabatista, que nós já falamos, que é a negação do batismo, já com o Zwingli de crianças, né, e já batizado adulto, que vai moldando, né, já a igreja moderna. E aí, em 29, conta com Lutero, ele morre em 31, e aí o movimento difunde-se por toda a Suíça, na Alemanha, e aí ele tem um colóquio de Marburgo, que ele se encontra para definir algumas coisas em relação à igreja, então todos aqueles que são signatários, né, desse documento, e aí ele morre de maneira precoce, e logo em seguida o movimento reformado passou a liderança de Calvino. Ele nasce em 509, então quando ele morre, né, Calvino ainda era meio da adolescência ali, ele então estuda humanidade, teologia de Paris, enfim, aí começa todo o processo, não vou entrar aqui nessa estrutura, mas só para que vocês vejam como o movimento da igreja, né, um movimento que ele foi construído por grandes pensadores ao longo do tempo, né? E aí ele faz as Institutas, né, de Calvino, que são profundas reflexões teológicas, né? E aí ele vai mudando, né, moldando, né, toda a parte da reforma protestante ao longo do tempo, junto com outros pensadores. E isso vai mudando não só o ponto de vista religioso, mas social, né? A própria o mundo até então conhecido começa a adotar, né, a fé protestante em muitos países, né? Na Alemanha, na Inglaterra, na Suíça, enfim, tem uma série de movimentos que vão constituindo a igreja, né? E aí, aqui fala sobre alguns princípios calvinistas, sobre a lei de Deus na criação, providência e redenção, ou seja, que eu falei dos decretos de Deus, né? Deus decreta quem vai ser salvo, e uma vez decretado, né, ele é alcançado pela graça irresistível, e são vários conceitos, né, que nós podemos tratar em outro momento. Então, ele é caracterizado por um estudo criterioso das escrituras e série das escrituras, que é muito engraçado se você pegar as igrejas neopentecostais, né, e eu estou falando de Igreja Universal, Graça, Poder, Igreja Mundial do Poder de Deus, e várias outras igrejas. As igrejas neopentecostais se caracterizam justamente pela abolição do ensino, né? Dificilmente você tem nessas igrejas neopentecostais a ênfase no ensino, na escola dominical, ou qualquer outra estrutura de ensino, como nós adotamos aqui, por exemplo, seminário teológico de base, escola de discípulo. Eles não dão ênfase ao ensino, e é algo fundamental na estrutura do protestantismo, é o ensino, né? As escolas dominicais, bíblicas dominicais, ali
durante muito tempo, serviram não somente como uma forma das pessoas aprenderem sobre a palavra de Deus, mas também de alfabetização, por isso eram escolas, né? A escola bíblica dominical. Então, ela tem toda uma importância na educação para pastores e crentes em geral. Então, assim, o evangelho é engraçado, né? Isso que eu queria pontuar. A fé protestante, ela nasce elevando as pessoas a um nível de conhecimento maior, ou seja, aquele que não sabia ler, aprendia a ler, na educação, aprendia a falar, aprendia a se comportar em público, aprendia um instrumento, aprendia a tocar, aprendia a pregar. Há pessoas pobres que não tinham acesso a uma educação formal, que era até então era restritiva a membros da sociedade com muito dinheiro. Então, a igreja protestante, ela é, por definição, uma fé inteligente, por isso que a gente usa lá, fé inteligente em Deus, né, vida inteligente em Deus, ela é uma fé inteligente nas nossas mídias, né, a gente usa isso, porque ela é uma fé inteligente por vocação. Nós viemos, estruturamos, né, toda a cultura, vamos dizer assim, moderna ocidental, foi baseada também na fé protestante, né, do ponto de vista do capitalismo, por exemplo, né? Até então, o lucro era condenado pela Igreja Católica, né? Como usura, e aí vem a Reforma Protestante vem justamente mudar isso, né? Que as pessoas podiam ter lucro sobre o seu trabalho, sobre sua produção. Então, assim, a gente foi um movimento que construiu, ao longo do tempo, uma identidade muito, muito profunda, né? De pessoas com autoconhecimento, de elevação do conhecimento da igreja, e o que a gente parece que está vivendo no Brasil ao longo dos últimos anos é um movimento contrário a isso. Cada vez menos a gente vê a igreja conhecedora, cada vez menos a gente vê uma igreja preparada, cada vez menos a gente vê uma igreja estudiosa, cada vez menos a gente vê igrejas que focam nisso, focam em experiência, foca em choro, foca em pegar a arquinha que vai levar para casa, foca na roda não sei do que, na água não sei o que lá, foca nessas coisas que é muito próximo do que acontecia lá atrás, quando começa a reforma protestante, já não é indulgente, mas vendia lá o ossinho de São Tomé, vendia as relíquias, né, chamadas relíquias, eram vendidas pela Igreja Católica, e hoje em dia a Igreja aceita a venda e a negociação de relíquias. Pega aqui, leva o chale que foi comprado em Israel, ungido no monte, não sei das quantas, R$ 1.000, a pessoa vai lá, compra o chale, compra não sei o quê, sabe? E, assim, que fé é essa que a gente tem vivido? Por isso que é importante, anualmente, a gente voltar a estudar a reforma, que é importantíssimo para o nosso conhecimento como crente, para a gente olhar e falar, cara, isso não é protestantismo, não é isso, não é isso. E a igreja brasileira ela tem um problema ainda muito mais grave, que pela nossa natureza sincretista, né? A gente é um país de muitas religiões na nossa base, todo mundo é meio que, quando você vai da igreja evangélica, né, protestante, todo mundo é aqui mesmo misturado com o catolicismo, com macumba, com espiritismo, com budismo. A gente tem, né, o brasileiro se deixar na casa dele, tem um Buda ao lado de São Jorge, com um incenso aceso, com uma mandala, e é meio que assim, né? E vai lá botar, acender uma vela na encruzilhada para garantir o emprego à pessoa amada, sabe? O brasileiro é meio secretista, e esse meio que secretismo meio que vai permeando por dentro da igreja, e vão trazendo para, principalmente no Rio de Janeiro, movimentos nasceram nas favelas, né, na década de 60, 70, acaba tendo principalmente no meio pentecostal, e a gente acaba tendo muito dessa contaminação desses processos assim, que acabam meio que atropelando, né, de maneira efetiva, as pessoas, a base da nossa fé. Né? Então, a gente precisa conhecer aquilo que nós cremos, de onde é a nossa origem, aquilo que nós cremos, para que a gente possa, de uma maneira muito tranquila e consciente, olha, não, isso não é assim que funciona, posso te explicar. A gente respeita, né? Não é uma fé confrontante, mas é uma fé muito bem sedimentada, né? E aí, governos representativos, através de presbíteros, né? Concílios, lembra? A Igreja Católica era o Papa, o Bispo, o Padre, e aí a Igreja Protestante traz esse aspecto democrático para a sociedade, né? Você tem ali tem presbíteros, né, que gerenciam a igreja, né, os pastores, como no nosso caso, eu tenho a pastora Tatiana, tenho a pastora Tânia, né, e futuramente outros pastores que gerenciam como é que a gente vai fazer com a igreja, meio que entre nós, tem os diáconos, como é que a gente vai fazer, os concílios, né, os comitês, desde que esse ano a igreja vai ter um comitê fiscal, um comitê financeiro, um comitê de obras, para fazer a gestão da igreja, né? É um aspecto democrático que o protestantismo trouxe para dentro
da estrutura da sociedade. E os movimentos anabatistas, que eu já falei, né, que conflito seca do batismo infantil, primeiro batismo de adulto, primeira congregação anabatista, né, e eles eram reformadores radicais nesses aspectos, e aí, enfim, eles sofrem perseguições e tem uma série de processos. A reforma anglicana, né, que começa já em oitavo, com a anulação do seu casamento, como eu falei, com Catarina de Aragão, para se casar com sua amante, e o Papa recusa atendê-lo, então ele funda a igreja anglicana, né? Ele adota o livro de oração comum, escreve alguns, escreve alguns artigos, né, teologia, apelados à teologia calvinista, e aí faz uma série de processos. Na Inglaterra eles têm essas idas e vindas, até que com Elizabeth ela sobe o trono em 1500 e ela estabelece de vez o protestantismo dentro da Inglaterra, que eles seguem até hoje, né? Tem a reforma escocesa, que começa com Calvino, enfim, e aí de lá surge, né, no século, isso é importante, o calvinista inglês escocês realizam, né, a Assembleia de Westminster, que é a Confissão de Fé de Westminster, e eles levam o presbiteriano, os padrões de Westminster para os Estados Unidos. Então, a igreja presbiteriana, né, nasce a partir dessa Assembleia de Westminster, né, com John Knox, o reformador, né, da Escócia, e ele vai, né, caminhando para a constituição da igreja presbiteriana, que é uma igreja considerada centenária, né, ao longo do tempo. A gente tem grandes expoentes que eu gosto muito, e sempre bebo muito dessa fonte, mas que acredito nos aspectos calvinistas, enfim, tem uma série de outras nuances em relação a isso. E aí, para terminar nossa aula, eu acabo agora, os princípios, né, de todos esses homens e mulheres que lutaram pela nossa fé ao longo do tempo, né, para esse desvencilhamento, essa ruptura, né. Então, a Escritura, ela é a única regra de fé e prática, nós já falamos aqui, só a Escritura. Cristo como único mediador, solo Cristo. Salvação pela graça, mediante a fé, sola gratia, sola fides, e somente a Deus glória, sola Deus glória. Atrelado tudo isso ao sacerdócio universal dos fiéis, ou seja, não existe nenhum intermediador entre Deus e o homem, a não ser Cristo Jesus, homem. Então, assim, não existe isso, o ungido, o apóstolo, o que mete a mão e tudo acontece, a unção que vem na minha cabeça escorre. Isso é a forma que as pessoas encontraram de governar sobre a vida de outras pessoas. Eu sempre vamos falar isso. O pastor não é chefe, o pastor não é patrão, o pastor, líder de igreja, não tem poder sobre a vida dos seus membros. A gente pode orientar. Posso dizer, olha, do ponto de vista cristão, existe essa percepção do que é lícito, do que é convém, né? Porque é uma fé que vem construindo ao longo do tempo e ela já é bem fundamentada. Mas não existe, né? A gente chega ao absurdo de muitas pessoas pedirem, por exemplo, né, algumas igrejas, para ir no aniversário, tem que pedir ao pastor se pode ou se não pode, para ir não sei aonde, tem que ser que o pastor não deixa. Eu vou visitar uma igreja da minha irmã. Aí, pastor, eu posso ir visitar a igreja da minha irmã? Não pode, porque você está fora da minha cobertura espiritual. Conversa fiada. Conversa fiada. Isso não é igreja, isso não é evangelho. O sacerdócio do crente, ele é universal. Nós somos filhos de Deus, constituídos através do sacrifício de Cristo na cruz. Somente Ele está mediando entre nós e Deus, mas nenhum outro. A igreja tem uma estrutura de ordem e decência, pastoreio chamado, né, vocação. Isso ninguém discute, a gente pode entrar nesse processo. Nem todo mundo vai ser chamado ao pastoreio, mas não significa que aqueles que são chamados ao pastoreio são diferentes ou melhores do que aqueles que não são chamados, né? Tem irmãos que vão ser chamados para ser excelentes engenheiros, contadores, pessoas bem-sucedidas, excelentes profissionais na área da saúde, e está tudo bem, meu irmão, você não precisa ficar com o seu coração pesado sobre isso, mas você vai ter o seu lugar no reino, você vai atuar na mídia da igreja, no louvor, você vai ser uma bênção, você vai orar, você vai ajudar no culto infantil, no evangelismo, e tudo bem, você não precisa ser pastor, ter um cargo, ter uma escadinha, tem gente que se submete, né? Você tem que ir lá ficar 298 mil anos, ir lá e fazer tudo como está a cartilha para poder ter acesso. Aí vira uma promoção, né, ao longo do tempo. Não, meu irmão, é vocação,
Se você tem essa vocação, a Bíblia diz, se você deseja o episcopado, ou seja, a função pastoral, excelente coisa você almeja. Se prepare, eu como seu pastor, eu te incentivo, eu te ajudo, leia, se instrua, ore, peça de Deus confirmação no seu coração sobre isso, se arder isso, meu irmão, que você seja levantado, que você seja uma bênção, minha irmã, que você seja uma bênção, você e sua mulher sejam uma bênção para o reino de Deus. E é isso. Não tem essa conversa fiada de. Tem gente que, puxa, tá, porque tudo acontece, porque eu sei que é o motivo, é porque eu estou aqui. Que isso, meu irmão? A nossa fé ela é simples. A nossa fé é a doutrina dos apóstolos, lembra lá da linha inicial? Lá pregada pelos apóstolos, através dos apóstolos, inspirado pelo Espírito Santo, através de sua palavra. E é isso. Nós devemos instruir, lembra de Paulo para Timóteo? Ensinar homens fiéis que estejam aptos para transferir a outros, que transferirão a outros. É discipulado, é ensinar. Eu prego domingo. Qual é a minha... Pastor, o que você sonha quando você prega domingo? Sabe o que eu sonho? Que tudo aquilo que eu preguei domingo vá para o seu coração. Que toda essa aula que eu dei agora vá para o seu coração. E você faz o que com isso? Daqui a algum tempo, se você se sentir chamado, inspirado para isso, que você ensine a outros. Porque essa é uma forma de nós mantermos a igreja saudável, de nós mantermos o reino avançando, até que ele volte, ou até que nós sejamos chamados para morar com ele. É isso. É isso. Eu não vim para escrever meu nome na placa de uma igreja, ninguém deveria, não é o meu legado, não é o legado do pastor Lúcio, da pastora Eliana, da pastora Tânia, da pastora Tati, não é o legado do pastor A, B ou C, do apóstolo. As pessoas querem deixar um legado. Eclesiastes fala muito claro, o homem se engana com isso, porque o seu neto nem lembra que era seu avô, seu bisneto nem lembra quem era você. O nosso legado não é o nosso nome, o nosso legado é o nome de Jesus Cristo, levantado o mais alto possível, para que todo aquele que nele crê possa ser salvo e tenha vida eterna em Cristo Jesus. Nós vamos passar, eu vou morrer daqui a alguns anos, Deus vai me levar. Qual é a minha expectativa? Que aqueles que estão nessa aula hoje, que vão permanecer aqui, que levem à frente tudo aquilo que eu recebi de outras pessoas que morreram e que me passaram essas coisas também. É somente sobre isso. Somente pela graça. Somente pela fé. Somente as Escrituras. Somente Cristo. E somente a Deus toda a glória. Essa é a base daquilo que nós cremos. E nós vamos avançar assim como igreja. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Amém? Meus irmãos, foi uma bênção. Eu sei que é uma aula um pouquinho mais técnica, né? Amém. Assim, mais focada em datas. Mas é importante a gente conhecer isso tudo. Que Jesus abençoe vocês. Eu vou pedir essa noite, eu não sei se minha esposa pode orar. Você pode orar, esposa, por nós? Para que nós possamos terminar essa aula. Eu não sei se ela está com o microfone disponível. Se não tiver, acho que não está. Vou pedir a Yasmin, então, para a gente orar e terminarmos em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Amém, irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai. Mais uma aula, Senhor, incrível, Senhor, ministrada pelo nosso pastor. Agradecemos, Deus, por colocá-lo em nosso caminho, Senhor, por fortalecer nossa igreja, Senhor, nosso ministério, Pai. Agradecemos, Senhor, pela vida do pastor, da pastora nessa noite, por cada irmão, Senhor, que esteve aqui presente nessa aula, Senhor. Aprendemos mais de Ti, Senhor, aprendemos sobre fundamentos importantes, Senhor, para a consolidação da nossa fé, para que a gente tenha embasamento, Senhor, para que podemos falar, Senhor, sobre Ti, sobre o Seu reino para outras pessoas, Pai. Que nunca possamos ser enganados, Senhor, ou levados, Senhor, como diz na Sua palavra, como crianças, Senhor, para um lado e para o outro, pois temos embasamento, Senhor. Por isso eu agradeço, Pai, a cada terça-feira por essa aula ministrada, por mais conhecimento que temos sobre Ti, Pai. Pai, também peço que a nossa noite seja uma noite abençoada, Senhor, que nós possamos, quem estiver trabalhando, possa voltar para casa, quem já estiver em casa, Senhor,
que possa ser confortado pelo seu Espírito Santo, que tenhamos uma noite de sono reconfortante, Senhor, restauradora, e amanhã que possamos acordar alegres, movidos pelo seu Espírito, com ânimo, força, para mais um dia, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Jesus abençoe vocês. Obrigado aí por terem ficado até agora. Pai, bom descanso. Boa noite. Nosso culto online. Convide alguém, chame alguém para participar do nosso culto online. Nosso culto na quinta, no domingo, em nome de Jesus, tá bom? E na paz. Boa noite, a paz. Paz a todos.